Olá, selvagens! Estamos aqui hoje em mais um episódio do Savage Cast. Hoje trazendo algo especial, trazendo algo mágico para este episódio. Aproveitando o financiamento coletivo que está tendo de mais um Reino Selvagem, vamos falar sobre o Reino Mágico debaixo da cama. Eu sou o Diabo Selvagem e eu perguntei para minha estrela guia onde andaria o meu sonho encantado. E comigo hoje aqui eu tenho ele, o Goldael, e eu fui seguindo o Coelho Branco e vim parar aqui. Não sei aonde estou, nem por que estou aqui, mas estamos felizes. E para falar desse reino, ou desses reinos, nada melhor do que trazer o próprio autor da obra para conversar aqui com a gente. Então eu tô aqui com ele hoje. Oi, meu nome é Felipe Figueiredo e o Reino Mágico finalmente saiu debaixo da cama. Aê! Bom, conforme já informado, hoje vamos trazer em minúcias o que é o Reino Mágico debaixo da cama. Então, como velha ritualística da casa, a música vai subir, a música vai descer e a gente vai começar esse bate-papo. Vamos sair debaixo das cobertas, levantar os lençóis, dependendo do que for, da coragem e da nossa força. Tirar o colchão da cama e ver o que é que tem debaixo desta cama. Primeiramente, Felipe, o que é o Reino Mágico debaixo da cama? Bom, o Reino Mágico debaixo da cama é um cenário para Savage Worlds, né, que você joga com um escolhido, que é uma pessoa que é capaz de ir nesse reino mágico, que é Dreymur, e também através dos sonhos, e também você joga com esse personagem na Terra como uma pessoa comum. Vale ressaltar que foi o vencedor do concurso da Retropunk, né? Que aconteceu em 2018. Começou em 2018 ou 2019, se não me falha a memória. Terminou um pouco antes da pandemia, só que aí veio pandemia, atrasou tudo, atrasou o mundo, né? O Reino Mágico debaixo da cama também entrou em isolamento social e por isso não teve visitas durante todo esse tempo. E surgiu muita coisa boa dali, inclusive o Reino Mágico debaixo da cama, que vale ressaltar que, além de ter sido campeão, o Felipe ganhou dele mesmo nesse concurso. Sim. Porque eu escrevi 2 cenários. Tava querendo ganhar mesmo, hein? Tava empolgado. Então, aproveitando, você citou, Felipe, que o Reino Mágico é um cenário de Savage Worlds, que envolve magia, através dos sonhos, etc e tal. Vamos começar pela inspiração. Da onde veio a inspiração para você escrever o Reino Mágico debaixo da cama? Olha, a grande inspiração foi Nárnia. Foi uma pessoa que estava procurando algum jogo para jogar Nárnia e eu falei que não existia, né? Assim, nada pronto. E muita gente não conhece aí, talvez eu vou citar e não conhece, mas tem uma série de jogos Ni no Kuni que tem assim, muito a ver com o Reino Mágico também, então me inspirou muito. Isso além de inúmeras outras coisas, como Harry Potter, como a própria Caverna do Dragão, e aí acabou que assim, a inspiração foi Nárnia e Ni no Kuni, mas acabou que foi absorvendo tanta coisa que hoje tem várias inspirações. Eu tô recentemente lendo 2 livros, um sobre A Terra do Nunca, de Peter Pan, e outro sobre Oz, né, de o Fantástico alguma coisa de Oz. Olhando assim por cima do Reino Mágico debaixo da cama, eu vi várias coisas que aparentemente tem uma ligação, uma relação ali entre esses mundos e o Reino Mágico debaixo da cama. Teve alguma coisa de Oz e de Terra do Nunca? Ou é só porque são histórias infantis e que se passam em mundos alternativos? Não, com certeza. Inspiração em conto de fada, inspiração em essas coisas da mídia, né? De filme, que tem essa ideia. Tudo isso foi inspiração. Tudo isso não é mera semelhança, né? É inspiração mesmo. Tipo assim, você vai ver ali alguma coisa que isso aqui parece tanto, sei lá, Branca de Neve, né? Mas é mesmo, é pra ser. Igual tipo Alice, tem referência a Alice no livro, tem referência ao Coelho Branco que você brincou aí, tem referência no livro. Então, assim, a ideia é essa mesmo, é puxar essas coisas para dentro do cenário.
Sim, muito legal. É porque o que não falta é material, né, para se inspirar para esse tipo de cenário, porque é um cenário que vive. O que eu achei legal é que é um cenário que tá bem no imaginário das pessoas. É fácil você enxergar esse cenário. Só pelo próprio título, Reino Mágico Debaixo da Cama, você já consegue ter uma ideia assim por cima do que é. E ao invés de ser aqueles cenários obscuros em que você tem que fazer um curso de faculdade para poder entender o que é que se passa. Mas me diz uma coisa, Felipe. Na época em onde teve o concurso e tudo mais, o Savage Worlds ele tava numa defasagem muito forte no quesito de regras de fantasia. O compêndio de fantasia foi sair atualizado do Suede, foi sair muito tempo depois. Antes do compêndio do Suede, a gente tem aquele primeiro compêndio de fantasia da primeira edição de Savage Worlds que era bem fraco, né, em relação a isso. Como é que foi apesar da facilidade por inspiração, quais foram as dificuldades de criar as mecânicas para esse cenário? Olha, eu apesar de não ter o material, a gente tinha o material das coisas antigas, né? Então, os cenários antigos que já tinha. E tudo isso eu acumulo muito eu adoro ler o cenário de Savage, adoro principalmente pegar a parte das regras e ver como que eles alteram e tal. Tudo isso facilitou muito na hora de botar no papel. Eu tinha a ideia já do que poderia ser feito ali, porque pegando inspiração de outros trabalhos também. Não só, né, criando do zero, né? Porque a gente nunca cria nada do zero. Ah, bacana. E falando de inspiração e do cenário, da criação, aqui logo no início você tem um esclarecimento em que você conta que esse cenário é inspirado nas histórias e anotações do seu tio Orlando. E essa referência ao tio Orlando aparece diversas vezes no livro, e eu vou ser honesto com você, a primeira vez que eu li essa parte do esclarecimento, eu fiquei na dúvida se o tio Orlando existe de verdade ou não. Eu falei, não é possível. Mas será? Porque foi tão convincente a forma que você escreveu aqui, que eu fiquei me perguntando se o tio Orlando existe ou não. Ele existe? Fica aí a pergunta. Aí não, né? Aí que é próximo. Essa é a pergunta. Ele existe? Pode ser que sim. Tá, me convenceu. Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que você, Felipe Figueiredo, tem um tio chamado Orlando que lhe deu as anotações. Não, obviamente eu não tenho um tio chamado Orlando também. Se eu, né, mudaria nomes, né? Ah, boa. É verdade, né? Pra proteger a identidade do seu tio. Exatamente. Pode não ser um tio. Aí você já tá escondendo demais Mas a ideia existe muita coisa além do reino debaixo da cama. Debaixo da cama tem um tio, tem um familiar, tem um amigo, tem uma esquizofrenia aí, nunca saberemos. Não saberemos. Vai ficar por aí. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal dessa questão aí é esse questionamento que muita gente se faz, né, se existe ou não. E que também o livro foi escrito de uma outra forma, ele foi escrito de uma forma meio romanceada, tipo a ideia do Castelo Falkenstein, né? É uma história que está sendo contada. No fundo do livro, do início até o fim, você tem uma história, um conto ali sendo contado, né? Como se você estivesse lendo coisa de regra, ele para falar de regras, né? Mas ele está falando com você ao mesmo tempo. Muitas vezes o livro para conversar com você. Isso eu acho que ficou muito legal. Ficou diferente dos cenários que a gente está acostumado a ler e teve muita inspiração em Castelo Falkenstein. Eu percebi isso conforme ia escaneando o livro, né, lendo assim por cima dele, que o que você falou, ele é mais narrativo do que um cardápio que ele mostra de forma seca, ou até aqueles livros de matéria de faculdade que mostra as coisas de forma seca. Ele tem uma história ali sendo contada, que até tem, né, um mini conto ali, logo na introdução de algumas páginas, que dá esse contexto, esse sabor pro cenário, que eu achei muito bom. E falando em cenário, vamos agora falar sobre ele de fato, não só sobre o sistema, mas vamos começar a falar sobre a terra de Draymur, né? Logo no começo do capítulo de cenário, ele fala um pouco sobre a origem de Draymur, né? Onde, pelo que é citado aqui, Draymur existe antes da Terra. Isso é uma ideia que, inclusive, é o fato de estar descrevendo e conversando com a pessoa que está lendo, né? E é um personagem que está contando,
dá para deixar muita coisa em aberto, que era a minha intenção desde o início, que não era deixar assim, esse é o reino mágico, aqui tem tal coisa, você tem que ter tal coisa aqui, tal coisa ali. Como é o reino mágico, é uma coisa muito ampla, né? Senão eu teria que passar assim, tipo, o livro inteiro, 200 páginas, escrevendo só o que tem em cada lugar. Então, assim, a ideia foi deixar amplo, mas tem a introdução inicial aí que você estava falando, que o Dreymur veio antes da Terra, que é a história que eles contam entre si, que foi uma deusa que sonhou pela primeira vez, né, e criou Dreymur, e tem a questão da Terra ter surgido depois de Dreymur, que é os humanos que eram usados, não tinham magia, né, no Reino Mágico, e eles eram usados quase como mão de obra, assim, quase como escravos, e eles, em algum momento, roubaram uma fruta, que tem sim relação com a lenda da criação, né? Eles roubaram uma fruta e aquela fruta deu poder para eles, e aí eles se revoltaram, foi a grande revolta, teve 4 paladinos que se revoltaram e tal. Depois que resolveu toda a situação, foi criada a Terra para colocar os humanos lá, e a Terra é um ser que existia no Reino Mágico, que se doou para ser o planeta Terra. Então houve-se uma divisão de uma parte de Dreymur para servir de lar para os humanos depois dessa revolta, depois da Era da Destruição e na Era da Reconstrução. E não exatamente uma parte de Dreymur, mas um ser de Dreymur, que é o onírico, que a gente chama, que é como a gente chama os seres do Reino Mágico, são oníricos, e ela se doou para ser o local que os humanos iam habitar. Tanto que tem uma lenda que o futuro, né? No futuro, os dois, tanto a Terra quanto o Reino Mágico, vão se unir em uma coisa só. Essa é a esperança que as pessoas têm. Os oníricos, né, que sabem da existência. Interessante. Eu gosto disso porque dá uma vida à Terra, né? Ao planeta em si. E a gente não vê o planeta como uma coisa, mas sim como uma entidade, um ser que está ali e que se doou para a humanidade. Mais uma dúvida, teve a revolta, e quem que tomou a iniciativa de criar Dreymur? Foi esse ser que falou, não, vamos lá, vamos dividir aqui, eu vou para lá, criar a Terra, cria um planeta para vocês? Não, foi uma punição mesmo, foi uma punição pelos humanos, eles fizeram um conselho, se juntaram e decidiram que seria uma punição para os humanos. E nesse mesmo conselho foi decidido que de tempos em tempos, alguns humanos, para se redimir, né? Alguns humanos poderiam acessar Dreymur, foi daí que surgiram os escolhidos. E uma coisa interessante também, quando a gente for entrar em personagem para falar, né, que os personagens de Reino Mágico Debaixo da Cama são únicos. Eles são os escolhidos. Não vai ter mais nenhum escolhido, em geral, né? Claro que o mestre pode mudar isso, mas assim, não vai ter outro grupo de escolhido. Entendeu? Eles são os únicos que podem fazer aquilo que eles fazem. Aquele típico tropo das fantasias de filme, né? Que aquele grupo é o escolhido para salvar o Reino Mágico, tal qual, por exemplo, você teve como você falou, a inspiração for Nárnia, né? Você tinha os 4 irmãos que, com o passar do tempo, alguns foram deixando de entrar, mas houve-se um novo ciclo, né? Muito próximo a eles, outros escolhidos foram surgindo, mas não havia mais de um grupo, né? Isso, não é aquela coisa assim que você vai encontrar, né, que já está acostumado a jogar RPG, que você vai encontrar outros grupos iguais ao seu, você não vai encontrar isso. Se encontrar, é uma coisa muito rara. Então é fácil falar que num jogo de Reino Mágico Debaixo da Cama, é pouco provável que você encontre outros humanos além dos jogadores. Vai encontrar porque você está na Terra também, né? Não, em Dreymur. Em Dreymur é pouco provável, pode acontecer, é claro que tem as missões aí, né, provavelmente um humano vai parar lá, ou um humano descobriu como é que entra lá e tal, mas não vai ser provavelmente a grande chance de não ser um escolhido. Entendi. Mas um humano mesmo, normal, sem ser escolhido, né? Uma dúvida sobre os escolhidos. Os escolhidos por quem? Pela Terra ou por Dreymur? Por Dreymur, pela magia e por Dreymur. E é aí que cai até outras mecânicas do jogo. Vai entrar em... Você não precisa ser criança, entendeu? A criança é o mais favorecido porque é o mais comum, mas não precisa ser, porque a magia não é certa, a magia é uma coisa caótica. Então, não precisa ser pessoas que se conhecem, entendeu? Entra toda essa questão de dar mais liberdade para quem são esses escolhidos.
Bom, aproveitando esse gancho, que os escolhidos são escolhidos por Draymore, são pela magia, a gente pode entrar aqui agora na criação de personagens. A proposta básica aqui de O Reino Mágico Debaixo da Cama é você jogar com crianças. Você tem 3 faixas etárias aí para jogar. Então, a recomendação é criança pra gente ir na vibe do cenário, ser aquela coisa, né, de onde saiu a inspiração, etc. Mas você não é obrigado. Obrigado aí, Nando, né, por essa sugestão, que o Nando não gosta de jogar com criança, né? Um dos motivos de eu ter colocado isso foi ele ter falado isso, que realmente deve existir gente que não gosta, né? Eu tô no time do Nando também, não vou negar. Pois é. Então, assim, não é obrigatório, né? Mas o livro sugere que você jogue para ter uma experiência diferente. Eu vou te incentivar a jogar com criança, mas eu não vou te obrigar. Então você tem a criança que começa com mais bem, isso aí já está na regra dos Savos mesmo, foi só a aplicação da regra, tem menos atributos e tal. O adolescente, que é um pouquinho acima ali, tem um pouquinho mais de bene, tem um pouquinho mais de atributo, um pouquinho menos de bene, um pouquinho mais de atributo e tal. E o padrão que a gente está acostumado a jogar, que é com adulto. Só que para te incentivar a jogar com criança, o que acontece? Tem a característica afinidade, que ela governa muita coisa dentro do cenário. E a criança mais nova tem o maior valor de afinidade, enquanto o adulto tem o menor valor. Então, assim, você pode até ser um adulto, mas você vai ter que gastar uns pontinhos a mais aqui para usar poder igual uma criança. E uma coisa que dá para perceber aqui é que a criança é basicamente a desvantagem jovem maior, o adolescente é a complicação jovem menor e o jovem adulto não tem complicação nenhuma. Isso já contaria para as complicações do personagem, ou um personagem criança, por exemplo, que ali já teria, entre aspas, a complicação jovem maior, ainda pode pegar 2 complicações, ou se isso já contaria como uma? Não conta como complicação. É do cenário. Você vai construir o personagem e jovem, vamos supor que é uma jovem não é uma vantagem, não é uma complicação que faz parte do cenário mais. Você vai pegar aquela faixa etária ali, vai construir seu personagem, vai ter a complicação e vai ter o bônus por ter pegado essa complicação, que é a sua afinidade mais alta. E o mesmo vai para o meio do caminho, que é o adolescente, né, e o adulto. Bom, sabendo que você pode variar nessa faixa etária aqui, que ele recomenda mais ou menos de 8 a 16 anos, você acaba tendo até essa visão de Nárnia mesmo, onde você, dentre os 4 irmãos, você tem desde a menininha mais jovem, mais ligada à magia, que inclusive era mais ligada a Aslan, né, a mais que conseguiu contato com Aslan mais próximo, até os irmãos mais velhos. A gente passa também a um pouco das personalidades e dos arquétipos, né, que existe. Então, o livro ele traz aqui uma quantidade considerável de arquétipos, que é uma coisa que eu achei interessante, que ajuda muito a você guiar a criação do personagem. Como as informações em Savage Worlds, no geral, ela tá muito espalhada ali, tá tudo à sua disposição, é muitas vezes difícil você criar um norte do que tipo de criança que eu vou ser. Nós, como adultos, então o livro ele traz uma quantidade considerável de arquétipos aqui para você já... eu posso pensar em ser o artista. Eu posso pensar em ser um jovem descolado. Eu sou uma criança sonhadora. E traz um resuminho bem bacana de que tipos de personagens você pode jogar. Coisa que, apesar de tudo, você não está preso a esses arquétipos, né? Você pode jogar com outro que não esteja listado. Mas já é uma coisa que eu gostei pra caramba aqui no livro, é que você tem um bom norte. Até porque também você pode, como eu tinha acabado de falar, você pode jogar com adulto. E o adulto não é o foco do livro. Então você pode criar lá um adulto. Eu inclusive fiz uma personagem que é uma idosa, né? E ela é uma escolhida. Ela, quando vai pro Reino Mágico, ela se torna jovem de novo. Ela tem, 30 anos de novo. E ela é uma escolhida também. Ela sabe usar poderes, etc. É isso que eu ia perguntar em relação se existe uma alteração física do personagem quando ele sai da Terra e entra em Draymore? Não precisa existir. Muita gente gosta de colocar. Eu já vi algumas pessoas jogando que gostam de
eu quero ser diferente, sabe? Eu quero ser... Eu já vi, inclusive, de gente que era menino num lugar e menina no outro. Então, assim, não precisa existir. Você pode... A ideia é que você entra e vai do mesmo jeito. Mas é seu sonho. Você pode parecer do jeito que você quiser. Então, existem algumas vantagens dentro do livro. Não é obrigado a pegar elas, né? Para ter isso. Mas existem algumas vantagens que reforçam isso dentro do livro. Uma vantagem de complicação também. Que é a forma onírica, que ela te dá algumas habilidades só em Dreymoor. Então, se você quiser ter uma forma alternativa, alguma coisa assim diferente, é uma boa vantagem você pegar para você ter, né, não só a habilidade, mas também a aparência. E tem a complicação que é somente em um mundo, que você vai pegar uma complicação maior e falar assim, eu só tenho essa complicação aqui na Terra, que é o caso da idosa que eu falei, ela só é idosa na Terra. Quando ela entra em Dreymoor, ela fica nova novamente. Então, qualquer complicação maior você pode pegar aí e colocar, só tenho essa complicação em Dreymoor, ou na Terra, no caso. Isso é muito interessante, porque eu gosto da ideia de, quando você vai para o mundo dos sonhos, a sua identidade verdadeira se revela, ou algo assim, né? Vamos supor que essa senhora aí, ela é internamente uma jovem, ela tem energia, ela tem vontade, e quando vai para Dreymoor, essas coisas se realizam. E também, vamos supor que alguém é mais ligado à natureza e tal, e aí quando vai para Dreymoor se aparenta na forma élfica, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho legal essa possibilidade da sua natureza, da sua identidade verdadeira vir à tona quando você vai pro mundo dos sonhos. E dá uma abertura também para outros tipos de personagens, como garotas mágicas, que são uma coisa na Terra, mas elas mudam às vezes mudam completamente quando elas entram em batalha, assim, dá para entrar outro tipo de personagem, igual eu já fiz um personagem uma vez que acho que tá até no Test Drive, que ele é cadeirante, mas quando ele entra em Dreymoor, a cadeira de rodas deles vira uma outra coisa, entendeu? Então, assim, dá para fazer essas variações de personagem. Mais ou menos ali que nem em Percy Jackson, por exemplo, que o Quirrell no mundo real, vamos chamar assim, ele é um cadeirante, ele usa cadeira de rodas, mas dentro do acampamento meio-sangue ele é um centauro. Sim, mais ou menos essa ideia aí, bem essa ideia. Uma outra coisa, no livro, pelo que tá falando aqui, só é possível jogar de humano, certo? Certo. Existe uma previsão, um suplemento, alguma coisa onde os jogadores possam, não todos obviamente, mas os jogadores possam jogar de oníricos? Não existe previsão, mas assim, não há nada que impeça também, porque ele pode pegar, por exemplo, forma onírica e quantas vezes ele quiser, que vai dar habilidades para ele daquela raça, que a gente fala ancestralidade agora, né? Isso. E vai dar características para ele daquela ancestralidade específica. E tem no bestiário algumas características dessas E tem lá, ele pode até seguir ali como guia, eu quero essa habilidade aqui e tal, conversar com o mestre, etc. Não é impossível ele ser humano na Terra, né? E um onírico em Dreymoor. E um onírico em Dreymoor. Também não é possível jogar com onírico, mas a gente não tem regra pra isso ainda. Nada que umas metas extras batidas não resolvam, né? Tem, inclusive, alguns conteúdos aí de meta extra que a gente não sabe a que ponto vai estar, né, quando sair o episódio, que pode entrar em algumas coisas. Duas perguntas relacionadas aos personagens. Quando eles vão para Dreymoor, pro mundo dos sonhos, o que acontece com o corpo deles? Vai também? Ou eles ficam meio que dormindo e aí tem uma imagem projetada lá? Então, eles ficam dormindo e são projetados, como se fosse projeção mesmo. Astral, né, que eles falam. Mas existe a forma de entrar através de portais. Existem portais em alguns lugares raros que fazem essa ligação. Tanto que a gente conversou lá no início que um humano poderia, sei lá, entrar por acidente, como acontece muitas vezes nas aventuras. Entendi, interessante. E a outra pergunta é que você comentou aí que tem algumas vantagens e complicações que dão habilidades a mais ou dão complicações a mais, principalmente aí o exemplo da senhora, né, que a complicação idosa. O personagem teria que ter 2 fichas ou meio que só muda narrativamente? Não, Deus me livre, 2 fichas, não. Muda na regra também, porque assim, aquela penalidade, que no caso da idosa, né, ela tem a penalidade em agilidade, aquilo vai sumir, é como se ela não tivesse essa complicação quando ela está em Dreymoor. Mas ela não vai mudar o resto da ficha dela.
Mesma coisa a forma onírica, ela vai dar uma habilidade específica quando ela estiver em Dreymur. Quando ela não estiver, ela vai perder aquela habilidade. Não vai mudar a ficha completamente, entendeu? Até dá pra fazer, mas assim, vai ter que gastar bastante ponto para conseguir mudar a ficha completamente. E eu só quero deixar uma reclamação aqui, ao vivo, que eu nunca fui convidado para nenhum playtest desse cenário, tá? Só deixar aí a reclamação. Acerta a indignação. Olha, eu nem sei se eu te conhecia. Pra você ver, né, Golden? A gente foi chamado pra playtest de cenário tenebroso, sombrio, sanguinário, mas pra coisinha fofa a gente não é chamado. Não, é... E conste nos autos. Deixa ele, deixa Eu ele. chamo agora, gente, ué. Só porque tá aqui ouvindo. Ouvinte, não caia nessa não. E só pra finalizar o negócio dos arquétipos aqui, como o Diabo Selvagem falou, eu acho muito interessante porque isso dá uma ideia de como, das personalidades, de qual tipo de personagem cabe nesse mundo. Obviamente que isso são só exemplos, você pode ir muito além. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês dois. Qual arquétipo desse era você quando mais novo? Tem um estranho? Deixa eu ver se tem um estranho, peraí. Tem um deslocado, eu acho que é Talvez esse. ele deslocado seja mais perto, estranho. O estranho, eu era o cara Eu estranho. com certeza era certinho. Eu tô aqui entre o geek e o certinho. Então, eu era o deslocado geek, eu variava entre o deslocado geek e o deslocado inteligente. Ficava nesse meio. Eu era o deslocado, certeza. Porque uma criança, um jovem que acendeu um pentagrama com vela preta no meio do pátio do colégio pra evitar os valentão da escola, que sim, isso não é coisa só de filme americano, existe em escolas públicas, os valentões. Pra você fazer isso, eu era deslocado. Talvez tenha um Certeza. pouco de sonhador aí também, né? De fazer uma coisa dessa. E acreditar que vai dar certo. Exato. Ok, justo. E você, Felipe? Você era? Não, definitivamente certinho. Talvez tenha passado pelo inteligente ali um pouquinho, pelo geek um pouquinho, mas com certeza certinho. E puxando o que o Felipe falou, que o Nando falou, que ele não gosta de jogar como criança, mas eu acho que tá aí uma boa oportunidade para a gente, como adultos, pensar no personagem como a gente era quando criança, quando adolescente, talvez, né? E viver algumas coisas que a gente gostaria. Quando eu jogar uma aventura desse cenário, talvez eu faça um pouco mais descolado do que eu era quando criança. Um pouco mais aventureiro, mas dá pra fazer essa projeção. Sim, é uma ideia mesmo, você jogar com você mesmo, criança, né? Ou jovem, ou que seja adolescente. Vamos falar de regra agora, ok? É um RPG, vamos falar de regra. Vamos falar da burocracia de um RPG. Vamos começar por um ponto que você citou mais cedo, que é uma característica chamada afinidade. O que é afinidade, Felipe? Então, afinidade é uma nova característica, né? Além ela funciona de forma diferente, mas ela é um dado, igual uma perícia, igual um atributo e tal. E para aumentar ela, você só consegue aumentar ou até diminuir, né? Você só consegue com vantagens e complicações, não tem aquela distribuição de pontos. Ela é um valor, como se fosse uma perícia, D8, D12, etc. E ela serve como perícia arcana dentro do cenário e indica a sua ligação com a magia. Quanto maior você tem afinidade, mais próximo da magia você é. Quanto menor, mais distante da magia você é. Tanto que tem aquela coisa que quanto mais você vai ficando velho, mais distante da magia você vai ficando. Por isso que as crianças têm mais, né? Começam já com mais. E ela é usada para várias coisas. Além de conjurar os poderes, ela é usada em várias outras coisas dentro do cenário. Por exemplo? Por exemplo, você pode gastar um Bene, que já é uma regra de alimentação. Você pode gastar um Bene para você rolar a sua afinidade ao invés de qualquer outra coisa. Tipo, você não tem a perícia lá de, sei lá, atletismo ou lutar, que você geralmente, né, criança não vai ter lutar muito alto. Mas aquele momento ali você quer lutar, você vai querer lutar. Aí você vai, gasta o BN e usa a sua afinidade no lugar. E isso é explicado como se fosse, por você ser um escolhido, a magia te dando um impulso para fazer aquela coisa, entendeu? E isso vale tanto na Terra quanto em Dreymur ou só em Dreymur?
vale nos dois lugares. Inclusive, o exemplo do livro é um exemplo da Terra, que o menino vai pular um muro, ele não tem atletismo, ele usa a afinidade no lugar. Então a magia existe nos dois lugares. A gente vai falar mais de magia mais pra frente, mas... Sim, a magia existe nos dois lugares. Ela é muito forte, no outro é fraca, que é na Terra. Entendi. Um que eu gostei muito que você colocou aqui basicamente todos possuem aquela vantagem, aquele elo comum, né? Que um personagem pode dar um bene seu para outro, né? Contanto que estejam próximos ali. Ele pode gastar um bene para outro personagem rolar. E o nome foi o melhor possível, Força da Amizade. Que é basicamente, quando a patotinha tá junta, não é assim, cada um tem 3 bene, não. Coloca todo mundo faz aquela vaquinha de bene. Olha, a gente tem 12 bene. Vamos com 4 jogadores na mesa, a gente tem 12 benes, no mínimo. Isso é uma coisa que acontece direto nas mesas de Savage, né? O sujeito que precisa do bene lá tá zerado e os outros estão com bene. Né? Isso acontece direto, e às vezes o mestre deixa aquele, eu deixo 2 por 1, entendeu? Isso aí vai estar resolvido. Eu sou desse que propõe 2 por 1 se não tem, mas eu acho muito bom e temático, né? Como falou aí. Sim, o nome. Tem tudo a ver com o cenário, né? Exatamente. E nas complicações aqui, eu já tava dando risada porque tem asma maior. E essa é eu. Eu definitivamente ia comprar porque eu tinha asma quando eu era mais novo. E realmente, para uma criança é problemático. É realmente uma complicação grande. Nossa, que triste, sim. Mas já melhorou, né? Já passou. Mas andava com as bombinhas e tal no bolso para quando ia jogar bola. Meu irmão também tinha. E de onde veio a inspiração assim, para as complicações e as vantagens? E você, como escritor, tem alguma sua que é favorita aqui, que foi assim, a primeira ou a que você ficou mais feliz quando teve a ideia? Pô, escolher uma vai ser difícil, mas a inspiração foi principalmente do material. Como a gente estava falando lá no início, tem muita inspiração. Então, assim, na época que eu estava escrevendo, eu mergulhei nesse tema, né? Então, eu comecei a assistir filme, a ler coisas sobre isso. Tudo que eu vi, então, assim, tudo que eu achava que tem um arquétipo, tanto que tem tanto arquétipo aí, né? Sim. Tem um arquétipo aqui do personagem que eu conseguia ver aquele mesmo arquétipo em vários filmes diferentes. Então eu já notava lá, esse arquétipo aqui desse personagem, não tinha notado ainda e tal. E foi surgindo inspiração daí, dessas mídias, né, que a gente tem hoje que trabalham esse tema. Eu não acho que talvez seja a minha favorita, mas uma que eu acho muito interessante, muita gente gosta, é a de feiticeiro, né? Porque muita gente quer ser o Harry Potter. Aí tá ali, gente, você pode ser o Harry Potter, você pode usar varinha, porque no cenário você usa magia só, pensa, né? Você pensa, ela acontece. Mas aí o jogador às vezes quer usar uma varinha, falar umas palavras mágicas, né? Se sentir um verdadeiro mago, né? E aí ele pode pegar o feiticeiro, que é uma coisa interessante, assim, que dá pra puxar alguma inspiração de outro lugar, sem precisar fazer nenhuma alteração drástica, né, no cenário. E interessante que feiticeiro é uma complicação e não uma vantagem, né? Sim, é porque, assim, como eu falei, todo mundo consegue fazer magia sem mexer as mãos. O feiticeiro, não. O feiticeiro, né, ele tem uma desvantagem ali, que ele tem que ou falar alguma coisa, ou usar algum objeto e tal. Expecto Patronum! Amigo invisível aqui, outra vantagem que Amigo invisível é muito interessante também, que é aquela coisa da criança, né, tipo, conversar com uma coisa que não existe, né, que é muito comum. Sim. E quando você vai ver, não, é uma coisa que existe, mas vem de Dreymur. Aproveitando essa questão do amigo invisível, você pode ter o amigo invisível ou você pode ser um domador de criaturas fantásticas. Sim, isso aí foi uma inspiração direta de Pokémon. Então, o Ni no Kuni tem isso, né? Então foi outra inspiração, o jogo que também foi inspiração do cenário. E é aquela coisa mesmo, você ter sua criaturinha ali, não chega ao ponto de você, né, coletar, né, igual no Pokémon de verdade, mas você tem sua criatura que você pode invocar, você pode criar ela da forma que você quiser, pode de repente mudar ela, eu quero um Pikachu elétrico, mas também seja um Pikachu de fogo, entendeu? E aí tem todas as vantagens para você criar aquilo ali. Uma coisa que eu achei bacana é que você... Assim, ou você evolui o seu personagem em Dreymur, né, com as vantagens para se aprimorar, ou você aprimora a criatura.
Sim. Você não. Ou seja, a sua imaginação, o seu poder. Você pode designar ele todo pra sua criatura, né? Pra essa criatura domada que você criou, ou pra você mesmo. Você pode ser um super-herói ou você pode ter um Pokémon bombado do seu lado. Porque o escolhido ele já é um ser relativamente poderoso, né? Ele já começa com 3 poderes. Você já vai ter alguma utilidade dentro do cenário. Às vezes você nem quer colocar mais, você até quer colocar mais sua criatura a fazer coisas diferentes, etc. Ou até aumentar, né? Ficar vivo mais tempo, né? Às vezes. E aí tem essa possibilidade de você colocar lá equilibradamente, né? Porque se fosse nos 2 seria desequilibrado. Né? Sim. Pergunta, Felipe. Os escolhidos afetam Draymor, certo? Ou seja, as crianças que vêm do mundo real acessam Draymor e, como você mesmo falou, existem portais que fazem com que as pessoas vão parar em Draymor. Mas o caminho ao contrário também é possível? É possível seres de Draymor afetarem o mundo real? Muito comum, inclusive, dentro do cenário. Tem algumas cenas de aventuras que eu já escrevi, de algumas coisas assim, que o onírico vai chamar pessoalmente as crianças para entrar, né, os personagens, no caso. Ele vai pessoalmente chamar. E aí as pessoas acham que que é um cosplay, que tá passando na rua. Porque as pessoas que da Terra nunca acreditam na magia, né? Elas sempre acham que é uma coisa normal que tá acontecendo. Bacana. Eu ia perguntar até isso, se pode ser uma aventura, uma criatura escapou de Draymor e aí as crianças têm que ir lá e capturar ela e trazer de volta. Sim, com certeza. Inclusive no próprio bestiário tem algumas criaturas que estão quase sugerindo que seja uma aventura desse estilo. Entendeu? Legal. Porque são criaturas como aquele monstro do Lago Ness lá, tem uma criatura inspirada nele, que é uma criatura que né, muita gente fala que viu. Então, assim, já é uma história aí que dá pra ser feito. E considerando esse mundo de aventuras que a gente tem aí, tanto nos 2 mundos, uma hora, e infelizmente, né, às vezes a gente depende dos dados, então uma hora a gente chega ao famoso -4 no Savage Worlds, que é o famoso incapacitado. Mas estamos jogando num mundo mágico, num mundo, num cenário que, apesar de tudo, não é aquele cenário pulp tradicional de Savage Worlds, né? Weird Wars, Deadlands. Não é aquela coisa, putz, morreu de forma brutal, não. Quando um personagem ele chega incapacitado em Draymor, o que acontece? Tanto em Draymor quanto na Terra, as regras são bem semelhantes. Você incapacitou, você vai ficar inacessível, seu personagem vai ficar não podendo acessar aquele mundo que você foi incapacitado durante algum tempo. Você pode gastar Bene para você interagir por um tempo, ou você pode usar, até sugerido, né, na regra, você usar um NPC para você jogar durante o tempo, apesar de que eu mesmo, como jogador, não sou muito fã. Provavelmente eu gastaria uns Benes aí. Não, quero interagir nessa cena, vou gastar um Bene aqui, vou conseguir ir dessa vez. E a ideia é essa, você é incapacitado, você só fica inacessível por algum tempo. E a cura também no cenário, ela é aquela cura de um dia, né? Então é bem mais fácil você se curar. Sim. Mas os modificadores negativos, por exemplo, me machuquei muito na Terra. Eu me incapacitei, vou dizer assim, me incapacitei na Terra. Ou seja, eu tô em coma, pelo que você coloca aqui como exemplo, você fica em coma na Terra, mas em Draymor eu ainda posso atuar, certo? É como se realmente é o personagem incapacitado na Terra, como se realmente estivesse em coma, porque em coma, né, você tá num mundo de sonho, sim, né, vamos pôr assim. A matéria desliga, você fica só a mente, vamos dizer assim, só o sonhar, né? Isso. Mas e a questão dos ferimentos que eu tive em Terra? Eu carrego eles comigo pra Draymor? Não, eles viram fadiga, se eu não me engano, agora eu esqueci. Mas eles viram fadiga e você cura rapidamente, assim. Olha só, o cara é o escritor do cenário e não lembra das regras. É sobre isso. E agora... Essa parte a gente corta, a gente corta. Pode deixar que eu esqueci, não ligo não. Eu esqueci mesmo. Muito tempo que eu escrevi, né, gente? Tem mais de 4 anos. Mas, assim, voltando. Os ferimentos que você tem viram fadiga. Eu lembro que quando você, né, sofre ferimentos no Reino Mágico, ele vira fadiga quando você volta pra Terra. Mas o contrário, eu juro que eu não lembro. E falando dessa transição entre os mundos e o que a gente conversou anteriormente sobre a magia, né, que todos os personagens são escolhidos e todos têm acesso à magia através da perícia Afinidade,
eu vi aqui que o cenário utiliza a regra de 100 pontos de poder, correto? Correto, não é 100 pontos, é 100 pontos. Exatamente. Não é umas centenas de pontos de poder, é nenhum ponto de poder. E por que vocês tomaram essa decisão de design assim? Foi só eu que tomei. Por que você tomou essa decisão? Então, porque eu não queria aquela coisa, porque é um cenário de alta magia, né? Então eu não queria aquela coisa assim, na verdade isso surgiu de outra forma. Primeiro eu pensei como que seria a magia. Então eu pensei assim, eu queria uma forma das crianças fazerem alguma coisa, porque criança, né, não vai ter uma ficha grandiosa se acontecer um combate. Então eu queria a forma de uma criança fazer alguma coisa se caso rolasse um combate, porque a gente está jogando Savage Worlds, né? Então assim, a ideia foi, vou colocar poder nelas. E aí, a partir daí, foi a ideia de colocar poder para todo mundo, né? E aí, a partir daí, foi, é uma alta magia. Vai chegar um ponto que ela não vai poder fazer magia, que ela não vai ter mais ponto de poder, não faz muito sentido. Então, foi a ideia de usar o 100 pontos de poder, que era a coisa menos custosa, e ainda dar um bônus para não ficar muito pesado, porque geralmente alguns cenários, a gente tem um exemplo aí do Lankmark, não usa ponto de poder, mas a magia dele é baixa, né? Muito pesada, ela é custosa, né? Então, assim, o similar ao Lankmar aí no cenário seria a magia sendo usada na Terra, que é muito mais difícil do que no Reino Mágico. Então eu queria uma coisa aberta mesmo, para não ter aquela coisa assim, acabou meus pontos de poder, não tem mais o que fazer. Né? Porque no caso desse não teria mesmo, porque eles não teriam, tipo, armas, né? A ideia é essa, você não vai ter arma, você não vai ter nada, você tem a magia. Tanto que tem a magia que cria uma arma mágica. E fora o fato que você já tem tanta utilidade de Bane no cenário que você acaba esquecendo de muitas delas. Inclusive a questão da própria utilidade dos Banes, que é de recarregar pontos de poder. Mas ainda assim se torna um fator muito limitante para um cenário de magia ilimitada, né? No caso até tem mais Bane, né? Assim, tipo, mas aí tem também, dentro da ideia do cenário, tem muito mais formas de gastar Bane do que o Savage básico. Exato. A questão de gastar Bane para recuperar ponto de poder se torna menos atrativo de qualquer outra coisa, né? Então, você deixar a magia mais fácil ou mais difícil, em compensação ela é ilimitada, deixa... É uma situação que eu gostei, que deixa menos frustrante pro jogador em determinado momento. Putz, a gente precisa de pontos de poder aqui. Cara, a gente não consegue. Por quê? Ninguém mais tem. A minha preocupação era realmente a magia acabar. Não tem como a magia acabar. A ideia é não tem como. E o que você falou, que tem a diferença, né? Que é mais fácil que é mais difícil na Terra, que se assemelha a Lankmar. Então, só para esclarecer, usa a regra de 100 pontos de poder, mas se você tá na Terra, você tem uma penalidade adicional de -1. E se você tá em Dreymu, você tem um bônus de +1 para uso. Então, é a ideia de que em Dreymu a magia é mais acessível, é mais fácil, né? Ela tá mais abundante lá. Sim, e o que ocasiona no jogo, em geral, né? A maioria dos poderes você vai conjurar sem penalidade. A maioria. E aí você vai ter uma penalidade se você quiser adicionar um modificador, alguma coisa diferente. Mas a maioria você vai ter ou 0, né? Em Dreymu que eu tô falando, né? Ou 0 de penalidade, ou -1, -2, no máximo. Essa regra de 100 pontos de poder, eu assumo que eu prefiro ela muito mais do que a tradicional. O oficial, o original, sei lá como é que fala, mas o padrão, é essa a palavra, padrão. Porém, não tem tantas vantagens para essa regra, né? Porque a grande maioria das vantagens de poder do Savage Worlds é para a utilização de pontos de poder. Sim. Mas aí você acaba tendo dentro do cenário, na própria regra de magia. Porque, por exemplo, você pode usar um Bane para conjurar uma magia que você não saiba. Ou para conjurar uma magia com uma manifestação diferente do que você tem. Você pode... Tem várias coisas dentro da própria regra de magia que te dá essa possibilidade. Você não precisa nem pegar. Você não precisa nem gastar ponto com isso. Como é um cenário de alta magia, tem possibilidades ali. Inclusive tem... suporte, vocês podem fazer uma conjuração em conjunto para todo mundo se ajudar e tal, e que também está dentro da ideia de cenário. Então tem essas vantagens acabaram indo para essa parte, entrando dentro da própria regra. Sim, interessante porque a magia é a parte central, né? A magia
é assim, é bem forte ali no cenário, né? Tipo, os poderes é uma parte bem forte do cenário. E legal que todo mundo tem acesso, como você falou, a galera, vai ser difícil você ter um D8 em lutar em criança, a não ser que sua mãe tenha te colocado no karatê aos 5 anos de idade. Aí talvez você tenha. Tem essa desculpa, né? Sim. Eu cheguei na terceira faixa do karatê, então eu acho que eu tenho lutado D4 ali, quando era mais novo. Mas o mais legal é que você pode ser uma pessoa que tenha lutar D8, uma criança que tenha lutar D8. Só Sim. que a outra criança, ela tem uma imaginação tão forte que ela gasta o bene e ela também vai ter o lutar D8, ou seja, ela vai te quebrar no pau com o poder da imaginação. Só porque ela é o escolhido. Exato, mas vai. E dessa questão de magia, você traz aqui alguns objetos mágicos, né? Que são do cenário. Sim, os objetos mágicos é um clássico, né, que a gente tem, né, em cenários de fantasia, a gente sempre tem. Mas aí a gente, dentro do cenário, já traz com uma roupagem de criança, né, de brinquedo, alguma coisa ligada a brinquedo, alguma coisa ligada a aquelas coisas que a gente está acostumado a ver nesse tipo de filme, né, nesse tipo de mídia, nesse tipo de livro, etc. Como, por exemplo, o pó eu esqueci o nome, o pó da forma verdadeira, alguma coisa assim, que você joga numa coisa e ela se torna aquela coisa, tipo, você joga num urso de pelúcia e ele se torna um urso de verdade. Então, assim, essas coisas mais ligadas ao lado infantil mesmo, que são as coisas do cenário. Assim, a nítida inspiração aqui de um dos itens, a inspiração de Nárnia, o guarda-portas. Sim, pra quem olha, é um guarda-roupa comum, mas pra quando entra, você acessa isso aí é Nárnia 2. Tem um pouco daqueles feijões não exatamente o que os feijões do Harry Potter faz, mas assim, ao inspirado neles, que é um feijão que cresce a planta mais rápido, etc. As sementes assim, mágicas aqui. Tem inspirações nessas várias mídias mesmo. É muito legal. Esses itens mágicos funcionam nos dois mundos, não Sim, só são em objetos mágicos que funcionam em qualquer lugar. Muito legal. E tem alguma vantagem que você compre e você já comece com algum desses itens mágicos? Não tem, né? São itens um bocado fortes para começar já de cara, e aí deixei na mão do mestre. Às vezes ele quer introduzir alguma coisa para contar uma história, uma aventura, alguma coisa. A única coisa que a gente tem próxima a isso é uma vantagem alquimista, que você pode criar um objeto e imbuir poder nele para outra pessoa usar. Eu já tô aqui com vontade de criar um gerador de item mágico para esse cenário e depois muito bom. botar. Só numa coluna você tem o nome, tipo sementes, lancheira, brinquedo, carrinho, boneco, e do outro lado você tem Característica. a característica daquele negócio. Sim. Já fica a ideia para quem quiser. Eu não vou... a gente fica falando coisa aqui, promete, não faz? Agora você tem que fazer. Beta extra aí, ó. A gente fazer um gerador de itens mágicos. Budael. Promessas anteriores custaram a vida do cast. Cuidado, cara. Pô, foi mó trampo trazer vocês de volta. Não me ferra, cara. Eu tô brincando, pessoal. Tô brincando. Yeah. Fica aí. E indo pra parte que todo mundo quer saber, as aventuras, né? O que é que a gente joga nesse cenário? A gente comentou aqui já algumas coisas, principalmente de criaturas escapando pro mundo e o povo indo lá, vocês como crianças indo lá capturar de volta. Mas quais são algumas tipos de aventuras características desse cenário, Felipe? A típica aventura é essa, tipo, que você vai acontece um problema na Terra, né? E esse problema com certeza está ligado a Dreymur. Então você vai, acontece, e a única forma de resolver, às vezes, é indo em Dreymur. Aí você vai lá em Dreymur, você resolve o problema, você volta na Terra para ver se o problema está resolvido. A típica a aventura é essa que você fica intercalando entre os dois mundos. Essa é a padrão, né? A mais comum dentro do cenário é essa. Ou é um problema tipo, um humano apareceu lá dentro de Dreymur. Como que ele chegou lá? O que ele tá fazendo? Às vezes ele tá lá, sei lá, matando onírico lá em Dreymur, ou fazendo alguma coisa errada. E aí vocês vão lá ajudar a tirar aquele humano para voltar, etc.
Então, assim, a típica é o intercalando entre os dois mundos mesmo. O seu tio tá doente, você tem que ir lá em Dreimu pegar uma flor que cresce na cachoeira do Rio Dourado, que sobe pra baixo, e aí você traz essa flor pra ajudar a curar seu tio. Exatamente. Essa vibe aí. E aqui a gente tem no livro tem o plot point, né, que é padrão dos cenários de Savage Worlds. No caso, no cenário, como ele é menorzinho, ele só tem a campanha. E aí em seguida tem o gerador de aventura, para você criar suas aventuras. A gente vai lançar, e deve lançar mais aí, né, depois não só no financiamento, mas eu já tenho algumas coisas escritas também, deve lançar depois. Então, assim, vai ter, essa Savage Tales deve sair separado. É verdade, porque o livro só tem 120 páginas, né? O que é... Talvez tenha mais, né? Se atingir todas as metas, ele vai ter mais, mas aí a gente vai ver ainda. Mas eu, pessoalmente, acho melhor ter um gerador de aventuras do que essas aventuras individuais. Se tiver que escolher, né? Entre um e outro. Não, eu sou do time Aventura Pronta, não vou mentir. Eu sou daquele que quero pegar o negócio, quero pegar e já jogar. Quero nem ter trabalho de pensar. Pô, só quer rolar o dado pra passar no teste, não quer nem rolar dado pra fazer a aventura. Exatamente. A aventura mas, assim, eu acho que muita gente... É visível, assim, que muita gente usa gerador de aventura e ajuda pra caramba. Eu acho que é indispensável ter num cenário. Então, falando disso, e se a gente fizer uma aventura aqui rapidinho usando esse gerador? Sabia que ia ter isso. Pra galera ter um gosto dos tipos de aventura que se pode jogar aqui e também como é que o gerador funciona, porque tem várias tabelas e é quase uma quantidade infinita de combinações. Vamos lá, ué. Vamos lá. Então, você seguir a gente, Felipe, já que você escreveu. Eu vou olhar aqui. A gente rola aqui e eu e o Diabo vai dando as ideias. Deixa eu só pegar um dado aqui. Posso ajudar? Ah, claro. Ainda mais. Claro. Por favor. É tudo em D12. Só uma dúvida, por que vocês escolheram D12 e não cartas? Então, quase troquei, inclusive. Quase troquei. Mas assim, o carta me gerou aquela complicação, tipo assim, se saiu um 3 aqui, né, de pau, sei lá, não vai sair de novo. Entendi. É coisa de matemática, Não é importante não, mas eu acabei ficando no D12 mesmo. Beleza, então eu vou rolar o primeiro aqui. Qual é o primeiro dado que a gente rola? Qual será o tema tratado? Tá, vou rolar aqui. 11. Inocência. A inocência precisa ser mantida ou, quem sabe, até ser sacrificada em prol de algo maior. Nossa, esse é profundo, hein? Tema difícil, exatamente. Tema difícil. Ai, é coisa joguinho de criança. Toma. Ser mantida ou sacrificada. Vamos lá. É bom anotar, né? Sim, eu tô anotando aqui. Tá, você anota aí. Inocência. Vamos lá, o segundo tópico é: onde se passará a aventura? Rola aí, Goldael. 5. Passará entre os dois mundos, Terra e Dreymur. A aventura acontece em ambos os mundos. Jogue uma vez para cada tabela, local em Dreymur e local na Terra. Ou seja, tem mais duas tabelas aqui embaixo que seriam locais em Dreymur e locais na Terra. E o que o Felipe falou, né? De 1 a 8 é isso. Então a chance maior das aventuras acontecerem é nessa transição. Sim. Qual é o próximo aí? Local na Terra. Rola um D12. 12. Conhecido ou desconhecido. Um local novo ou algum local com que eles já tenham familiaridade de outras aventuras. Eu, particularmente, escolheria um lugar desconhecido. Dado o peso do negócio que a gente tá pegando, na Terra é um local desconhecido. É uma igreja nova que surgiu, é uma escola nova que apareceu, que tá pegando ali a inocência das crianças, não sabemos, é um local desconhecido. Mas é um local que atrairia crianças. Um circo itinerante, quem sabe? É uma boa ideia. O circo itinerante eu acho que tem muito a ver com a parte da inocência, Sim. Né? Sim. Então vamos definir um circo, então? Aonde vai ser? Pode ser um circo itinerante e ele faz algo que ameaça a inocência das crianças que vão até esse circo. E o melhor de tudo, ele pode ser um portal ambulante. O circo em si é um portal. Já foi. É aquele circo das coisas estranhas, aquele circo, como é que chama? Tem um livro chamado Cirque du Freak. É, também.
que é só com criaturas bizarras, só com, no caso na literatura, são pessoas, né, com deformidades ou coisas muito bizarras. Circo das Aberrações, né? Circo das Aberrações, exatamente. Inclusive, eu já escrevi um livro sobre isso. Diga-se de passagem. Olha. Mas pode ou é muita viagem, Felipe? Não tem nada de viagem em Draymond, não. Tudo é possível. Já dizia a Xuxa. Tudo pode ser. Agora vamos ao local em Draymond. Esse portal ambulante leva pra onde? 4. Leva para a Torre Imaginária, a origem de todas as lendas terrenas. A Torre Imaginária é onde tá o Papai Noel, onde tá o Três Porquinhos, onde tá tudo isso. Mas eles estão lá de livre e espontânea vontade ou eles estão lá como prisioneiros? Aí vai de você me dizer, ué. Narrador que escolhe. O narrador que escolhe. Na verdade, eles estão lá de livre e espontânea vontade. Na origem, sim. Mas você que escolhe aí o que vai ser. Tem cegonhas também carregando gigantes lá. Oh, pronto! Isso relacionado à inocência e ao circo que vai e volta, esse circo mostra, tipo, essas lendas de uma forma um pouco distorcida. E aí, você não quer que uma criança vá lá e veja Papai Noel matando as renas, né? Você não quer que chegue lá e veja o coelhinho da Páscoa fumando crack. Então, esse circo faz essas coisas. Não é o Papai Noel e não é o coelhinho, mas é a representação do circo, né? A parte artística deles ali, eles fazem essas coisas. E aí, obviamente que as crianças vão lá e entram em choque. Só uma pergunta, essa aventura vai ser jogada por adultos, né? É claro. Essa aventura para adultos. A versão criança, a versão para crianças dessa aventura, eu pensaria o quê? O circo itinerante, ele tá procurando os escolhidos. Porque a torre tá decaindo, porque a inocência das crianças estão sumindo. Tal qual que nem acontece em Jack Frost, né? Que as crianças estão deixando de acreditar. Então, o circo, ele vai passando nas cidades procurando os escolhidos. Que a função dos escolhidos é justamente trazer de volta a força da torre. Mas vamos ver aqui o próximo, porque o próximo é a missão. Eu ia falar isso. Vocês já fizeram aventura e tá nem no 3, hein? Exatamente. Eu e o Goltael já definimos o próximo tópico sem enrolar. Né? Qual é a missão dos heróis? Que é 4, que é salvar. Os heróis devem resgatar ou salvar alguém ou recuperar um objeto. Entra mais naquilo que eu comentei. O coelhinho cracudo. Ia ser bom. O coelhinho cracudo e o Papai Noel assassino vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima, então é salvar aí. Não, vou começar no Halloween isso aí, vamos guardar. Ou então dentro da proposta do Goldael, assim, se você parar pra pensar, a Fada dos Dentes é uma prima menor e distante de uma fada muito mais aterrorizante, que é a Fada dos Ossos. Olha só. E a Fada dos Ossos já juntou os ossos, só falta os dentes. Só está faltando os dentes, exato. Vamos lá, qual próximo tópico? Eu queria a ideia, o nosso autor aí, desse um guia pra nós aí, que a gente tá bagunçando tudo. Então, a gente tem a torre, o circo itinerante, que é o portal entre essa torre e a terra, que é algo relacionado à inocência. E nossos heróis têm que salvar alguém ou recuperar algum objeto. O quê? Eu diria que esse portal tá puxando não sei se foi essa a ideia do Ítalo. Esse portal tá puxando as coisas os oníricos da torre pra se apresentar. Então o que vocês têm que salvar é esses oníricos que estão presos lá no circo. Eles estão sendo usados como as aberrações, né? Que os oníricos trazidos do portal não conseguem voltar pra Draymond. Isso. Eles estão presos no circo. Olha só. Boa. Exatamente. Então, ainda assim, volta pra questão da inocência. Eu acho que essa torre encaixou certinho com a parte da inocência, porque ninguém quer ir lá ver o quê? Eu não sei mais nenhum bicho, além do Papai Noel e o Coelho da Páscoa. Três porquinhos, a Branca de Neve. Qualquer um que você imaginar aí. Bora trazer um brasileiro, o Visconde de Sabugosa. O Visconde de Sabugosa, exatamente. A Emília. Então a criança não quer ir lá ver esse povo sendo bicho de circo, né? Então, mesmo que de uma forma para crianças. Eu diria mais que as crianças não sabem. Tipo, a inocência, na verdade, não é
das crianças, seriam das criaturas. Boa. Tá vendo aí o plot twist? Como as criaturas não conseguem voltar pra Draymore através do... Isso vai acabar acarretando muito no próximo, né? Que são os obstáculos, né? Mas só pegando esse enredinho aqui, as criaturas não conseguem voltar. Então a inocência da torre tá se perdendo, porque sai, mas não volta. Boa. E aí as crianças começam a esquecer. As crianças estão esquecendo quem é o Papai Noel. Exato. Porque o Papai Noel não tá mais na torre. Sim. Aí chega no Natal e fala, Papai Noel, Papai Noel. E Papai Noel? E aí, tipo, já é a dica para os personagens saber que tem alguma coisa errada acontecendo. Chega na Páscoa, as crianças não estão ligando muito pro Coelhinho da Páscoa. E aí fica aí a dica de que alguma coisa errada tá acontecendo com os bichos. Exatamente, assim, em três pontos, a gente já conseguiu fazer umas 8 aventuras aqui. Eu acho que o Goldael fez uma campanha aí. Exatamente, fez uma campanha. Qual que é o obstáculo? Rola o dado. Deu 9. Sem violência. Combina. Não é possível resolver um obstáculo através de um combate. Pode ser algo social ou é preciso descrição. Combina bastante, eu acho. Combina bastante com as ideias que a gente teve. O próximo ponto é: que tipo de antagonista está envolvido, Goldael? Rola aí pra mim. 3. Um onírico, podendo ser uma bruxa ou não. Quem são as bruxas, Felipe? Porque aqui tá em negrito e caixa alta. É, exatamente. A gente não chegou a falar aqui no cast. Bruxas são todos os oníricos que se corromperam. Esse é praticamente um onírico do mal. Ah, então é o onírico, é o único onírico dono do circo. O mágico do circo é uma bruxa que escapou e tá no mundo. Aí pode ser um elfo, por exemplo. E qual que é o objetivo do antagonista? Vamos lá. 7. Proteger. O antagonista precisa proteger um local, alguém ou algo que os heróis têm como objetivo final. Que eu acho que encaixou perfeito aí também, que ele precisa proteger o circo, né? É, porque na verdade, essa bruxa, ela só tem poderes dentro do circo. Foi a única forma que ela conseguiu vir pra Terra e permanecer aqui sem ser identificada ou sem sofrer as consequências de estar fora do mundo lá, seja lá por que motivo foi. Então, ela precisa proteger o circo. E as criaturas que ela traz de lá, o Papai Noel, o Coelhinho, a essência mística dessas criaturas é o que mantém o circo vivo. Então, ela precisa continuar trazendo para manter o circo vivo, que é a forma dela ficar aqui. Agora eu quero saber como é que os personagens vão salvar esses aí. Aí é com eles e Bob, não comigo, né? É porque é sem violência, né? Exatamente. Sim, porque eles estão na Terra, então usar a violência não vai ser a melhor solução, né? Mas o pau pode torar em Draymore. Esse é o... Agora, como isso resolve, aí fica dos personagens. Talvez tenha que ir até Draymore e ver a torre lá, o que é que tá acontendo na torre. Exato. Gostou da nossa aventura, Felipe? Tem o selo de aprovação Muito do autor? bom. Tem selo de prova de escrever aí e já publicar. Próxima meta extra, aventura do Savadcast pra Reino Mágico. O Circo da Inocência. Boa. Não me pediu. Bom nome, é um nome ótimo. Nossa senhora. Eu não quero prometer nada, então vamos passar adiante. Eu lia somente a gente podia gravar essa aventura, né? Pra campanha. Eu lia somente, Goldael. Eu li. Mas eu acho que não vai rolar. E antes da gente chegar na parte do financiamento e de como você pode adquirir o Reino Mágico debaixo da cama e ajudar a tornar esse sonho uma realidade, olha só. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre o cenário, Felipe? Sobre o livro que a gente não comentou aqui? A gente passou muito por cima assim, da questão que a gente falou no final da bruxa, da rainha. No cenário tem esses nomes, bruxa e rainha, independente de gênero. A rainha é sempre aquela que governa o reino mágico, né? Naquela estação, naquele momento. E a bruxa podem ser mais de umas, que são esses oníricos que se corromperam pelo poder e tal. Mas é isso, assim, em geral, acho que a gente não passou por isso em algum momento. Pergunta, uma rainha pode ser uma bruxa? Pode. Inclusive tem sugestão disso no livro, assim, como sugestão de campanha. Maravilha. Olha só. Então quer dizer que pode ter aventuras sobre derrubar a rainha má. Sim, inclusive a aventura da campanha envolve um pouquinho isso.
A campanha Olha só. envolve um pouquinho, tem uma parte que envolve um pouco isso. Só falando sobre a aventura e o que a gente acabou de falar, tem um nível de dificuldade a mais por você jogar com crianças, né? Porque você não tem tanta liberdade assim. Então você vai querer investigar o circo à noite, seus pais vão falar, passou de 8 horas pra cama. E aí você vai ter que fugir de casa pra poder investigar o circo. Os policiais na rua não vão lhe dar moral. Então tem um nível de dificuldade a mais aí por jogar com crianças. E tem inclusive umas complicações aí que pioram essa situação, como a família desajustada, que é tipo aqueles pais que ficam ali. Tem uns que ajudam, né? Tem alguns momentos que ajudam, tipo, a família não liga pra você, mas também se na hora que você precisa não tem ninguém. Sei que a gente já tá pro final, mas existe um ano ou uma cidade indicada pra jogar na Terra, assim, 2015, ou joga 1980, porque aí 1980 não tem celular, né? Ou joga em 2050. A sugestão inicial é jogar no tempo atual, né? A cidade, ela é construída com os jogadores. Tem a parte lá para você fazer as perguntas aos jogadores e criar a cidade, vocês, o grupo todo junto, né? E aí pode ser uma cidade, eu quero fazer na minha cidade, faz essa cidade. Quero criar uma cidade nova, vamos criar uma cidade nova, entendeu? E tem ao tempo, né? Você pode falar, vamos fazer a gente quando era criança, vamos jogar, sei lá, anos 80, anos 90, né? Então, assim, pode ser, nada impede, não. Não tem nada que vai atrapalhar nesse sentido. Entendi, legal. Porque eu acho que eu gostaria de jogar mais na época sem tanta... tecnologia. Sem estar na era da informação e da conexão aí. Stranger Things, Rogerinho, Things, Rogerinho. Exatamente. Então, agora... Obviamente que o ouvinte que chegou até aqui está apaixonado por esse cenário e quer contribuir, e quer ter esse livro em casa. Como é que ele faz? Aí é só ir lá no site da Retropunk, procurar lá na loja, o Reino Mágico Debaixo da Cama, financiamento coletivo, aí vai ter várias opções lá. Aí você vai ter que olhar lá, que tem bastante opção. Tem, inclusive, até se você não quiser, né? Tipo assim, vou comprar só o livro de Savage. Tem lá também só o livro de Savage. Tem você comprar outras coisas na loja. Quer dizer, você quero comprar aquele livro que eu não comprei lá no financiamento passado. Você pode pegar um cupom lá e comprar e você já está contribuindo com algum valor. Qualquer coisa que você comprar na loja, desde que seja pela página do financiamento, tá valendo. Legal. E a Retropunk tá fazendo a reimpressão do livro, né? De Savage Worlds. Sim, vai sair agora a versão revisada, que eles revisaram aí tantas vezes, né? Já, agora dizem que é a última, mas tomara que seja mesmo, né? Pra gente ter o livro completinho em casa. E vai sair agora já com todo ajustado. Legal, então a pessoa pode adquirir o Reino Mágico direto junto com o livro físico do Savage Worlds. Última versão. Inclusive, devido a uma parceria que eu tenho com a Retropunk, se vocês na compra utilizarem o cupom 2023_DS10 em toda a loja da Retropunk, inclusive no financiamento, você ganha 10% de desconto. Então você ajuda, pega o material, acompanha tudo isso e ainda por cima ganha um descontinho muito bacana. Qual o código aí, só para confirmar? Repetindo, é 2023_DS10. D de diabo, S de selvagem. Com esses 10% aí já paga o frete. Já paga o frete, exatamente. Então fica aí. Alguma mensagem final? É isso aí mesmo. Queria agradecer aqui o convite de vocês e que o pessoal participe de financiamento aí. Não sei a que ponto vai estar, né, quando esse episódio for pro ar, mas espero que já tenha sido, pelo menos algumas metas já tenham sido batidas. Se não, força aí pra gente bater as metas e tomara que dê tudo certo, que esse cenário seja mais um primeiro cenário aí brasileiro publicado no Savage Worlds. Muito bacana. E até quando o financiamento coletivo fica no ar? O financiamento vai até dia 15 de novembro, então não perca a data antes disso, já apoia lá. Isso aí. Mensagem final para os ouvintes, Diabo Selvagem. Não deixe sua criança interior morrer, acredite nos seus sonhos e tudo que quiser, o cara lá de outro mundo, pode ser de cima, pode ser da torre, pode ser da onde for, ele pode te dar. E cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega daqui, te pega de lá. E é isso aí.
Se você... Só deixando aqui os nossos contatos, né? O nosso Facebook, SavageCastBR, o nosso site savagecast.com.br e também o nosso e-mail, que é o contato savagecast@gmail.com. Entre em contato com a gente aí, mande o seu e-mail, converse que a gente vai começar a voltar a trazer os comentários dos ouvintes. A gente vai ler as cartinhas de vocês, baixinhos! Yeah!